Boa noite, amada igreja. A paz e graça do Senhor Jesus. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Então pegue ela e abra comigo em Atos capítulo 27. Nós vamos ler só uma parte desse capítulo, mas na verdade ele está falando sobre todo ele. Mas vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8. Atos capítulo 27. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Esse texto aqui está relatando perto do fim da vida de Paulo. Muitos estudiosos chamam esse texto aqui como a quarta viagem missionária de Paulo, embora Paulo tenha feito 3 viagens missionárias. Mas nós vamos entender por que ele chama também esse texto de viagem, a quarta viagem missionária de Paulo. Paulo, então, depois de tanta perseguição dos judeus, depois de tanta perseguição dos seus inimigos, ele acabou então sendo preso novamente. E ele então, ao ser julgado, por ser judeu da tribo de Benjamim, circuncidado do 8º dia, ele faz um apelo que ele podia fazer por causa da sua cidadania romana. E ele diz então que ele apela a César a ser julgado. Quando ele faz esse apelo a César, ele então, como prisioneiro, é transferido até a Itália, para lá então poder ser julgado por causa da sua cidadania romana. E por causa desse apelo a César que acontece essa viagem missionária, vamos assim dizer. Paulo, preso entre muitos outros, embarca no navio com Aristarco e com Lucas. Por isso que nós temos aqui nesse texto uma riqueza de detalhes. Porque o autor dessa carta aqui, desse texto do livro de Atos, é o Lucas, que está juntamente com ele nessa viagem. E eles provavelmente foram com Paulo, junto de Paulo, como escravos de Paulo. Por Paulo estar preso, não era permitido ele ter companhia. Mas, como esses irmãos estavam como servos dele, foi permitido então ele estar junto, Aristarco e o médico Lucas. E o texto aqui nos ensina uma série de situações que nós podemos passar hoje na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque nós podemos comparar a nossa vida com uma viagem. Assim como o Egito e tudo o que aconteceu com a saída do povo do Egito e a sua caminhada à Terra Prometida, pode ser uma simbologia da nossa vida, saindo do mundo, e agora estamos numa caminhada para Nova Jerusalém, para a Terra Prometida. Essa viagem também pode ser uma alegoria na nossa vida. Nós estamos numa viagem. E essa viagem nós temos um destino, onde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. E nós vamos aqui fazer esse paralelo então, da viagem de Paulo e a viagem da nossa vida. Amém, amados? Amém. Bom, nesse texto que nós lemos, o versículo 4, leia comigo. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, que é uma ilha do mar Mediterrâneo, por serem contrários os ventos. Depois, no versículo 7, diz que eles não foi permitido prosseguir por causa dos ventos contrários. Amados, a maior certeza que nós temos depois da salvação, ao entregarmos a nossa vida para Cristo, é a certeza de que teremos tribulação. Nenhuma vem, né? Amém. Que tribulação ninguém quer, na verdade. Ninguém quer passar. Só que a maior certeza que nós temos, depois de nós entregarmos a vida para Cristo, e a certeza de que seremos salvos, estamos salvos, a certeza que nós temos é tribulação. E Jesus deixou bem claro: no mundo tereis, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O bom é que não para ali. Mas, amados, essa é a maior certeza que nós temos na nossa vida, que na nossa vida nós teremos tempestades,
Porque o convite a entregar a vida para Cristo, ou estar debaixo do Senhor de Cristo, não é uma imunidade a problemas. Nunca. Embora muitas igrejas estejam pregando esse tipo de evangelho, ou estejam com esse marketing dizendo que vida com Cristo é vida fácil. É mentira. Amém, amados? É muito difícil. Quando entregamos a nossa vida para Cristo e queremos ver como discípulos verdadeiros, nós temos 3 inimigos violentos para lidar com ele todos os dias. Nós temos o mundo, que é o seu sistema corrupto, e nos convida a todo momento a negligenciarmos a nossa fé e nossos princípios. Nós temos o diabo e nós temos a nossa carne. Nós lutamos contra os desejos da nossa carne, lutamos contra as atrações que a nossa carne exerce para nos fazer pecar, lutamos contra o mundo, o seu sistema corrompido, e o diabo usa os 2 elementos, a nossa carne, a nossa fraqueza e o mundo, para nos destruir. Então, amados, nós temos problemas pela frente. E muitos. A promessa do Evangelho não é vida sem tempestade. A promessa do Evangelho é Jesus no barco. E eu digo para vocês, irmãos, essa é a melhor promessa. É a melhor. Porque Jesus no barco, amados, pode vir qualquer tempestade. Ainda que ele tenha que vir sobre as águas para nos encontrar, mas pode vir as tempestades. Eu gosto muito de uma história que eu li num livro, que é uma... Ele usou essa história para ilustrar essa verdade. 2 homens decidiram plantar uma árvore no quintal da sua casa. Um deles plantou a árvore e simplesmente colocou e deixou a árvore crescer por conta própria, com nenhuma proteção especial. O outro, porém, plantou essa árvore e deu a ela uma proteção especial. Protegeu, cavou do lado, botou tudo que tinha que fazer, aí colocou um pau ali do lado, amarrando ela para que ela crescesse, tudo tal. Quando elas atingiram certa altura, uma tempestade muito grande passou na região. O resultado, a árvore que cresceu, seria uma proteção especial, permaneceu em pé. A outra, porém, foi arrancada pela raiz. E o que esse autor do livro dizia? Ele dizia que quando nós somos privados das circunstâncias da vida, nós sofremos esse mal. Não adquirimos estrutura para enfrentar as tempestades. Mas tem muitos casamentos hoje que não passam do primeiro ano, por quê? Porque os pais não criam filhos com estrutura emocional. Filhos que foram mimados a vida inteira, nunca souberam o que é fazer o seu próprio Nescau. Verdade, amados. Aí vai para um casamento, primeira tempestade, o que acontece? Volta correndo para casa da mãe, volta correndo para casa do pai. Por quê? Árvore sem raiz profunda. Pessoas sem estrutura emocional, pessoas não estão preparadas para enfrentar as tempestades da vida. E, amados, isso está sendo um problema terrível, porque nós achamos que estamos fazendo bem para nós, na verdade não estamos fazendo. Privar a pessoa de passar por problemas, amados, nós estamos fazendo mal. Ventos contrários, nós vamos encarar. Eu gosto muito da passagem que diz que Jesus falou para os seus discípulos: entre no barco e atravesse para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e foram. Eles estavam obedecendo a Jesus, cumprindo a vontade dele, mas enfrentaram uma grande tempestade. Só que o texto também diz que por altas horas da madrugada já, eles estavam lá e não tinham parado de remar. Eles estavam remando. Esse é o segredo, amados. Embora o vento seja contrário, você não pode parar de remar. Amém? Porque quando você pensa que você não vai ter mais força nenhuma, aí vem a força que é dele. Quando acaba a nossa, ele pode mostrar dele. Mas não vai. Amém? Glória a Deus. Amados, outro versículo que nós vamos ver aqui, o versículo 8. O versículo 8 diz aqui que eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Graças a Deus por isso, amados. Isso aqui é como o refrigério que está escrito lá no Salmo 23. Refrigera a minha alma. Amados, na nossa vida, nós podemos comparar a outra situação. Os ferreiros da moda antiga, eles pegavam o ferro bruto, eles colocavam num lugar onde aqueciam aquele ferro até tal temperatura. Depois que eles tiravam aquele ferro com aquela temperatura, eles colocavam em cima de uma bigorna, num lugar muito duro, e ali eles batiam naquele ferro até aquele ferro atingir o formato ou molde que o ferreiro deseja. Amados, nós vamos passar por muitos problemas. Vai ter hora que a temperatura vai ser tão alta que a gente pensa que não vai aguentar.
E olha que o deserto vai ser tão difícil, amados, que a única vontade que a gente tem é de correr e fugir. Acaba até a vontade de orar. Acaba a vontade de ir para a igreja. Acaba a vontade de tudo. E a temperatura é alta. E quando a gente pensa que isso vai passar, a gente sai da alta temperatura e o Senhor nos coloca no lugar e vai nos bater. Aí a gente começa a apanhar. A gente pensa que está muito pior um pouco mais. Você já... Ninguém já aconteceu isso. Estão vendo, amado? Estava lá o profeta Elias. Ele estava na presença do rei. Deus falou com ele, vai para lá para o torrente de Querite. Ele foi, obedeceu. Acabou a água, tinha fome na terra. Ele mandou sair de lá para ir para um lugar pior, Sarepta. Que a tradução dessa palavra é lugar árido, seco, muito quente. E para piorar isso, vai dar comida para uma viúva. O cara estava num lugar, desceu para outro, acabou a água, foi para um lugar muito quente, árido, e depois ali Deus manda ele alimentar uma viúva. Ou ser alimentado com uma viúva, melhor dizendo. Só piorou a situação dele. Só piorou. E é assim, amados, quando nós temos essa temperatura, aí o Senhor vem e começa a bater. Mas tem propósito, é para dar um molde que é esperado. É para o Senhor formar a ferramenta que Ele quer usar. Mas mais cedo ou mais tarde, amados, isso aqui vai acontecer na nossa vida. Bons pontos. Por mais difícil que seja a tempestade, por mais demorada que seja, por mais forte que sejam os ventos, o Senhor sempre terá bons portos. Sempre. Nós não podemos desistir. Nós não podemos pensar que o Senhor nos abandonou, porque uma hora nós vamos atracar aqui em bons portos e a nossa alma vai experimentar o refrigério do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Amém?